O ditador venezuelano deposto Nicolás Maduro se declarou inocente hoje no Tribunal Federal em Manhattan, nos Estados Unidos, ao responder acusações de narcoterrorismo, dias depois de capturado pelos Estados Unidos. Maduro e a esposa Cília Flores estão detidos na chamada prisão dos famosos, no Brooklyn. Maduro e a esposa devem seguir presos até o julgamento, que ainda não tem uma data de fato marcada. No entanto, veículos como o jornal The New York Times apontam que pode demorar mais de um ano. As Forças Armadas da Venezuela consideraram Delcy Rodrigues como presidente interina após a prisão de Nicolás Maduro. O ministro da Defesa também repudiou o que chamou de sequestro de Maduro. E a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, assumiu hoje a presidência interina do país. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cília Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarles porvenir y futuro a nuestros niños. Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mis sobrinos, por mi familia. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Aí, presidente interina, né, da Venezuela. E, gente, os Estados Unidos consideram Maduro um ditador ilegítimo desde que ele declarou vitória nas eleições de 2018, marcadas por alegações de irregularidades. A captura marca a intervenção mais direta de Washington na América Latina desde a invasão do Panamá, isso há 37 anos. Pois é, os promotores ainda afirmam que Maduro é o chefe de um cartel de autoridades políticas e também militares venezuelanas que conspiraram durante décadas aí com grupos de tráfico de drogas e organizações designadas pelos Estados Unidos como terroristas para traficar milhares de toneladas de cocaína. Maduro foi indiciado pela primeira vez em 2020 como parte de um longo processo de tráfico de drogas contra autoridades venezuelanas, atuais e antigas, e guerrilheiros colombianos. Na nova acusação, revelada no sábado, os promotores afirmam que Maduro supervisionou pessoalmente uma rede de tráfico de cocaína patrocinada pelo Estado, que fez parceria com alguns dos grupos de tráfico de drogas mais violentos do mundo, incluindo os cartéis mexicanos Sinaloa e Zetas, o grupo paramilitar colombiano FARC e também gangue venezuelana Tren de Aragua. O texto afirma que Maduro e outros líderes venezuelanos, por mais de 25 anos, abusaram dos cargos de confiança pública e corromperam instituições antes legítimas para importar toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Pois é, Maduro ainda é acusado de narcoterrorismo, conspiração para a importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos e também conspiração para a posse de metralhadoras e esses dispositivos. Ele pode pegar
de décadas, até mesmo prisão perpétua por cada acusação, caso for condenado. Pois é, Cira, a gente acha que é só uma decisão do presidente Donald Trump, mas não. Os promotores afirmam que Maduro esteve envolvido no tráfico de drogas desde a eleição dele para a Assembleia Nacional da Venezuela, isso em 2000, em 26 anos atrás, passando pelo mandato como ministro das Relações Exteriores de 2006 a 2013 e também pela escolha como sucessor do falecido Hugo Chávez, isso em 2013. Pois é, de 2004 até 2015, os promotores afirmam que Maduro e a esposa dele usaram gangues criminosas patrocinadas pelo Estado para traficar cocaína que havia sido apreendida pelas autoridades venezuelanas e ordenaram sequestros, espancamentos e também assassinatos para proteger as operações dele e também cobrar dívidas. E a legalidade da captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos estará em foco também na ONU, Organização das Nações Unidas. Mas é improvável que Washington enfrente fortes críticas dos aliados sobre a operação militar no estado latino-americano. Pois é, o Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 membros, se reuniu hoje à tarde em Brasília. Durante o evento, o Brasil reforçou que condena o ataque militar dos Estados Unidos ao ditador Nicolás Maduro. A reunião foi extraordinária, convocada para discutir esse assunto. É uma situação muito difícil, né, gente? Durante discursos, o representante brasileiro no Conselho, o embaixador Sérgio Danese, repetiu os argumentos usados pelo presidente Lula, de que os atos constituem uma afronta à soberania da Venezuela e abrem um precedente perigoso para a comunidade internacional. Pois é, o Brasil também defende que seja cumprida a Carta da ONU e afirma que, abre aspas, os fins não justificam os meios ao se fazer uma intervenção em um país estrangeiro, fecha aspas. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos faz amanhã uma reunião extraordinária para analisar os eventos recentes na República Bolivariana da Venezuela. A reunião será na sede da instituição em Washington, nos Estados Unidos, no meio-dia, horário de Brasília. Essa organização, gente, ela foi criada em 1948 para alcançar aí nos Estados-membros uma ordem de paz e também de justiça para promover solidariedade, intensificar a colaboração e defender a soberania, a integridade territorial e também a independência. Pois é, a gente está acompanhando imagens ali, gente, do local onde foi bombardeado. Olha só, está mostrando o antes e o depois dos locais ali e logo em seguida a gente vê como ficou o local depois dos bombardeios aí. Muita gente acabou morrendo também, a notícia de pelo menos 80 pessoas que morreram durante tudo isso, inclusive a guarda particular do ditador venezuelano. E atualmente a OEA reúne 35 estados independentes das Américas e constitui o principal fórum governamental, político, jurídico e social do hemisfério. Além disso, a organização concedeu o estatuto de observador permanente a 70 estados e também a União Europeia, Síria. Andrei, no sábado, o secretário-geral da OEA, Albert Randin, ele afirmou que por meio de nota, o objetivo do encontro vai ser garantir que os membros da organização possam, portanto, abordar esta situação de forma aberta, coletiva e construtiva. A gente amanhã traz para vocês os detalhes desse encontro, dessa reunião, portanto, da OEA. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ele reagiu às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aos bombardeios americanos na Venezuela, afirmando que poderia voltar a pegar em armas, apesar do compromisso assumido após um acordo de paz, isso de 1989. Pois é, Petro também declarou que comandantes colombianos que priorizarem os interesses dos Estados Unidos em detrimento da Colômbia vão ser demitidos. A tensão aumentou após Donald Trump advertir Petro de também justificar a captura de Nicolás Maduro como uma atualização da doutrina Monroe. Pois é, a presidente do México, que é a Cláudia Sheinbaum, também criticou a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. México sostiene com convicção. O México acredita firmemente que as Américas não pertencem a nenhuma doutrina ou potência. O continente americano pertence aos povos de cada um dos países que o compõem. Países que lo conformam.
A declaração da presidente surge depois de Trump ter descrito a operação para capturar Maduro como uma atualização da doutrina Monroe, a declaração de 1823 do quinto presidente dos Estados Unidos, James Monroe, que afirmava que a América Latina estava vedada a outras potências, se referindo na época à Europa. E ainda no domingo, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, se reuniu com os ministros de governo para discutir a captura do ditador Nicolás Maduro e também da esposa dele, Cília Flores. Isso aí, Cília. Ao final desse encontro foi anunciada a criação de uma comissão para buscar a libertação dos líderes chavistas. La primera es la Comisión de Alto Nivel para la Liberación del presidente Nicolás Maduro Moros. A primeira é a Comissão de Alto Nível para a Libertação do presidente Nicolás Maduro Moros e da primeira-dama e primeira combatente Cília Flores de Maduro. Essa comissão de alto nível será presidida pelo Dr. Jorge Rodrigues Gomes, presidente da Assembleia Nacional e chefe de Diálogo e Paz na Venezuela, por nosso chanceler Ivan Gil, por nossa colega Camila Fabri e por mim. Canciller Ivan Gil, por la compañera Camila Fabri e por este servidor. E desde o agravamento da situação, o governo brasileiro já se manifestou publicamente em 3 ocasiões. Uma postagem do presidente nas redes sociais, uma nota do Itamaraty e também uma carta conjunta assinada com outros 5 países, incluindo a Espanha. Pois é, agora no início da noite, né, Jorge Rodrigues, que é irmão de Delcy Rodrigues, presidente interina da Venezuela, foi reeleito presidente da Assembleia Nacional. Ele assumiu o posto prometendo usar todos os meios para trazer de volta Nicolás Maduro. Que minha função principal em los dias por venir, minha principal função nos próximos dias, meu papel como homem, como deputado, como presidente desta Assembleia Nacional, será recorrer a todos os procedimentos, todas as plataformas e todas as vias para trazer de volta Nicolás Maduro, meu irmão, meu presidente. Para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, meu irmão, meu presidente. E para a gente entender melhor todas essas informações dos últimos dias, nós convidamos Luiz Renato Vedovato, professor de Direito Internacional da Unicamp e também da PUC de Campinas. Professor, muito obrigado já por aceitar novamente aqui ao nosso convite. Estava com a gente aqui trabalhando no domingo, agora na segunda-feira estamos juntos de novo. Boa noite, obrigado por aceitar nosso convite, viu, professor? Boa noite, André. Muito obrigado. É uma honra para mim. Muito obrigado pela oportunidade de fala. Sempre importante estar aqui com vocês. Pois é, professor, inicialmente, como é que o senhor está vendo o que está acontecendo agora? A gente já tem Nicolás Maduro lá respondendo, se dizendo inocente. Ele afirmou que é inocente. Venezuelanos ali, a presidente interina tomou posse dizendo que ele é o presidente, ela faz isso com muita tristeza. A gente viu também uma reunião marcada para tentar levar Nicolás Maduro de volta à Venezuela e acabar com essa prisão. Como é que o senhor está vendo esse andamento da coisa de sábado para cá? Bom, primeiro ponto que eu ressalto, André, é que aparentemente o governo norte-americano não tem nenhum plano ou não tinha nenhum plano para o que aconteceria depois do sequestro, da captura do presidente da Venezuela. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é sobre a situação do Maduro perante o judiciário norte-americano. Em qualquer judiciário do mundo, uma imunidade de chefe de Estado poderia ser alegada e haveria grandes chances de juízes independentes aceitarem essa alegação de imunidade. Até porque a imunidade de chefe de Estado foi reconhecida pela Suprema Corte dos Estados Unidos para o presidente Donald Trump recentemente. De toda sorte, pensando que lá nos Estados Unidos esse cenário vai ser um pouco mais difícil, a defesa de Maduro está um pouco mais complicada, porque existe uma condenação anterior de um antigo general da Venezuela, que foi chefe da inteligência do governo Maduro. Ele se declarou culpado de acusações de narcoterrorismo dentro, enfim, ele se declarou culpado dentro dos Estados Unidos, mas de acusações que o envolviam a ações internacionais de narcoterrorismo. Então,
se a gente pudesse separar as questões em caixinhas, essa segunda caixinha seria a discussão sobre a situação dele diante do judiciário interno dos Estados Unidos. A terceira caixinha é a questão internacional. E a gente tem, diante da gente, uma posição bastante veemente de alguns países. A gente cita aqui o Brasil e mais 5 países, dentre eles a Espanha, dizendo que a ação é inaceitável. Essa fala, tanto da Espanha quanto do Brasil, foram replicadas hoje no Conselho de Segurança da ONU. A gente tem também uma manifestação do governo chinês, manifestações um pouco mais cautelosas da Europa e também da Rússia, mas o que a gente vê no horizonte é um conjunto de manifestações contrárias a essa ação, porque é identificado claramente uma violação às normas internacionais. Bom, o que vai acontecer a partir daí? A construção do direito internacional nos indica que vai ser um pouco mais difícil que os Estados Unidos sofram uma sanção internacional. Eles podem sofrer com decisões da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas não do Conselho de Segurança, porque no Conselho de Segurança eles têm um direito de veto. Então, olhando esse cenário, a gente poderia acrescentar também um fato inusitado que ainda a gente vai demorar para entender e para encaixar essas peças, é como que se permite a manutenção do regime. E aqui a gente não está falando nem contra, nem a favor do regime chavista, mas me soa estranho que o governante seja retirado, mas o regime continue. Isso pode estar nos apresentando alguns acordos que existiram antes para que tudo isso continuasse dessa maneira, né? Então, o que vai acontecer ainda é um pouco cedo para dizer. O que pode e está acontecendo com o Maduro é enfrentar um processo muito difícil contra ele, com todas as chances de ter resultados adversos, não só pela sua acusação, mas também pela declaração de culpa de um dos seus generais no passado recente. E a gente tem que olhar para o cenário internacional, como que os países do mundo vão se comportar a partir do momento que percebem que os norte-americanos parecem se mostrar cada vez menos confiáveis. Se a gente colocar Groenlândia no horizonte, o cenário fica mais complicado ainda. Agora, professor, boa noite para o senhor. O senhor falava aí dessa reunião do Conselho de Segurança da ONU, né? Eu queria entender um pouco mais qual que é o papel da ONU, que papel de fato a ONU pode desempenhar aí diante de uma situação como essa, e se há margem para sanções ou mesmo condenações formais. Cília, muito obrigado. Sua pergunta é muito importante e nos permite fazer uma reflexão sobre isso. A gente pode dizer que a ONU é muito importante para permitir que a gente tenha chegado onde a gente chegou, né, nesse período longo de paz que a gente tem. Ou seja, a última guerra mundial terminou em 1945, e a ONU é criada exatamente em 1945 para evitar novos conflitos. Então a ONU tem vários problemas, vários desafios, mas o fato é que ela conseguiu nos trazer até aqui sem uma guerra de repercussões mundiais em toda a sua existência. Então ela tem o seu papel importante. Agora, é muito difícil trabalhar com soberanias ou países independentes. Todos eles têm as suas vontades, os seus objetivos, os seus interesses, e isso, costurar todos esses interesses fica muito difícil, especialmente num órgão colegiado como a ONU. Mas ela é um indicativo do que deve ser feito para a manutenção da paz. Dito isso, vamos olhar para o que acontece e o que pode acontecer. Sanções podem ser aplicadas por decisão do Conselho de Segurança. Então, uso da força, aplicação de sanções, tudo isso só se o Conselho de Segurança aprovar. E o Conselho de Segurança é formado por 15 países,
Dentre eles, 5 são permanentes e 10 são rotativos. Os 5 permanentes são aqueles que foram entendidos como vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem Estados Unidos, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, França, China e Rússia. União Soviética é que agora a Rússia. Então esses países têm o direito de veto. Esse direito de veto foi concedido a esses vencedores da Segunda Guerra Mundial para se evitar o fracasso que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial com a criação da Liga das Nações. Isso não foi concedido aos países vencedores e a Liga das Nações acabou fracassando e veio a Segunda Guerra Mundial em seguida. Então, essa construção que foi feita em 1945, por mais que hoje possa ser entendida como estranha, ela tem a sua função. Ela tem a função de atrair para aquela organização que estava surgindo as grandes potências. E conseguiu fazer isso. Então, a partir do momento que se quer aplicar uma sanção aos envolvidos nessa violação ao direito, é necessário que o Conselho de Segurança aprove. E provavelmente ele não vai aprovar porque os Estados Unidos têm direito de veto. Eles podem exercer o direito de veto e impedir que sanções sejam aplicadas a eles. Outra coisa importante, existe o Tribunal Penal Internacional, que foi criado em 98, entrou em vigor em 2002, começou a funcionar em 2002. Esse tribunal, ele pode processar pessoas individualmente. Seria o foro específico para, por exemplo, processar um chefe de Estado, como é o caso do Nicolás Maduro. Mas ele pode também investigar e punir criminalmente os envolvidos em violações às normas do direito internacional, especialmente as 5 crimes, né? Crime de guerra, crime de agressão, genocídio, crime contra a humanidade e tem um quinto, crime de guerra, crime de agressão, crimes contra a humanidade, crime de guerra. São 5 crimes, agora eu me esqueci, mas crime de guerra, crime de agressão, genocídio, crimes contra a humanidade. São esses 4 que eu me lembro agora, tem um quinto. Esses 4 serviriam para dar amparo para investigações criminais contra pessoas individualmente, independentemente do Conselho de Segurança, independentemente dos países envolvidos. Professor, daqui a pouquinho a gente lembra qual foi o outro crime. Agora eu quero levantar uma questão aqui também, que é a seguinte. Sabe, Nicolás Maduro, né, acusado de vários crimes, um ditador que, ao que tudo indica, burlou as eleições para permanecer no poder. Teve muita gente lá comemorando, muita gente indo contra o que os Estados Unidos fizeram. Mas, tirando essa parte, imaginando... Eu fiquei pensando hoje de manhã, gente, eu tô com a impressão de que a gente viu pela primeira vez um país roubar o outro. Se Trump não tinha autorização da ONU, não tinha autorização lá nem por parte da turma dele nos Estados Unidos, ele simplesmente entrou no país, tirou o presidente e diz: agora eu que tomo conta aqui, inclusive vamos tomar conta do petróleo, sem muito se preocupar em deixar para falar isso depois ou ir despistadamente. A impressão que se dá é de que um país roubou o outro país, ou é muita viagem da minha cabeça? Não, a impressão sua, André, parece correta. A gente vai ver o que vai acontecer com os contratos de exploração do petróleo, mas, de fato, me parece que existe uma intenção de tomar conta das riquezas naturais do país. Como que se vai retribuir ao país pela exploração dessas riquezas naturais é o que a gente vai precisar olhar com atenção. Mas, de fato, me parece uma agressão nesse sentido de roubo mesmo. O que o direito internacional proíbe plenamente, porque o artigo 2.4 da Carta das Nações Unidas impede esse tipo de ação. E lá atrás, em 1902, quando a própria Venezuela foi atacada no Porto de Maracaibo, a gente já teve a construção de uma doutrina, né, chamada doutrina Drago-Porter, iniciada pelo Luiz Maria Drago, que era ministro das Relações Exteriores da Argentina, que dizia que não se pode usar força para cobrança de dívidas.
Então, mesmo que o argumento do Trump de que houve a expropriação de empresas norte-americanas quando se criou a PDVSA, mesmo que esse argumento fosse correto, ele não poderia usar a força para cobrar essa dívida. Ele teria que entrar nos foros específicos para fazer essa cobrança. Agora há pouco a gente falou dessa questão da reunião de hoje da ONU, né? E a OEA já anunciou para amanhã uma reunião, meio-dia, horário aqui de Brasília, para tratar desse assunto também. Eu queria entender uma análise sua em relação à expectativa dessa reunião na OEA, né? A OEA pode, de alguma forma, adotar aí uma medida concreta ou ela tende mesmo a se limitar ao debate político nesse caso? Ela poderia, em tese, sugerir sanções ao violador do direito. Então, poderia indicar que houve uma violação ao direito internacional. Mas provavelmente o que vai acontecer para se chegar ao meio termo, porque a gente tem na OEA membros que são pró-norte-americanos e membros que estão numa posição mais contrária. Então, para se chegar a um denominador comum, provavelmente a declaração vai ser muito parecida com a declaração de que o próprio secretário da OEA soltou no sábado. Quer dizer que existe ali uma violação ao direito internacional, que se vai acompanhar de perto os desdobramentos, mas que não se condena, não se sanciona os Estados Unidos. Uma sanção efetiva, ela teria, pela estrutura internacional, que passar pelo Conselho de Segurança aí da ONU. Então, a OEA poderia indicar caminhos e a ONU poderia, por meio do seu Conselho de Segurança, aplicar essas sanções. Agora, professor, no tabuleiro regional, quem sai mais pressionado agora? Aliados ideológicos da Venezuela ou países que tentaram se manter aí no meio termo, meio que em cima do muro, assim, sem citar nomes? Quem que sai mais prejudicado nessa história toda? Bom, a gente tem um cenário em que no horizonte existe uma preocupação com a Colômbia, totalmente declarada pelo presidente dos Estados Unidos. Não devemos descartar também Cuba, porque, de fato, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, tem ascendência cubana e tem todo o interesse de fazer alguma ação mais efetiva na ilha. Com o enfraquecimento econômico da ilha que vai surgir a partir dos cortes de recursos provenientes da Venezuela, provavelmente a gente vai ter uma ação mais incisiva em cima de Cuba, né? Mas, de fato, eu vejo que existem esses dois países como países que devem se preocupar mais. Isso não significa que os outros países da América do Sul não devam também se preocupar, porque pelos desdobramentos, a gente consegue perceber que o objetivo não é exatamente manutenção da democracia ou preocupação com a população. O objetivo é ter aliados nos comandos dos países da América do Sul e da América Central. Então, provavelmente, isso vai trazer mais uma dor de cabeça nos próximos meses e anos para os governantes da América do Sul e da América Central. Eu também coloco uma outra preocupação, que é o que vai surgir a partir dessa guerra. Será que nós teremos grupos que vão se organizar para tentar derrubar a dominação norte-americana por aqui? Será que a gente vai ter algo parecido com o que a gente teve e que a gente tem no Oriente Médio? Porque as intervenções norte-americanas, elas costumam deixar rastros desastrosos por onde passam, né? Agora, professor, a gente indo além aí nessas relações, né? O que isso pode impactar, de certa forma, esses episódios aí nas relações da América Latina com Estados Unidos e Europa? Bom, a Europa
e essa é uma pergunta importantíssima, Síria, a Europa, ela talvez tenha tomado um banho de realidade e se viu na posição de não mais uma superpotência mundial. Então ela vai ter que se recuperar disso. Como que a Europa pode se reposicionar? Provavelmente com um acordo mais próximo com o Mercosul. E isso serviria para fortalecer a Europa. A gente vai ter que saber também se esse acordo com o Mercosul não vai ser entendido como uma afronta aos Estados Unidos. Isso pode receber algum tipo de interferência, não uma intervenção, que eu não imagino que aconteça militar, mas uma interferência econômica efetiva por parte dos Estados Unidos. Mas, de fato, a Europa está numa posição bastante delicada, porque ela não pode declarar claramente que os Estados Unidos não deveriam ter feito o que fizeram, porque sem o apoio norte-americano eles não conseguem fazer frente à Rússia. E para ter alguma possibilidade de conter o avanço russo, eles precisam do apoio norte-americano. E para ter o apoio norte-americano, eles podem se posicionar tão aguerridamente contra a atuação dos Estados Unidos aqui na Venezuela. Eles vão tentar se equilibrar nesses dois barcos. A América do Sul como um todo vai ter esse cenário pela frente, um cenário de incerteza. Espero que a gente consiga superar esse cenário de incerteza, fortalecendo as instituições internamente e permitindo que a democracia continue a existir por essas bandas. Tá certo. Professor Luiz Renato Vedovato, professor de Direito Internacional. Professor Luiz, muitíssimo obrigada, viu, por estar conosco aqui no Tempo News de hoje, fazendo uma análise bem ampla sobre tudo que está acontecendo aí na nossa América Latina, e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade.